Então, um ponto de partida natural para discutir é o que é a família exponencial. A gente diz que a distribuição do nosso dado x ele está na família exponencial de parâmetro θ, se o f do x dado θ pode ser escrito como um h de x vezes a exponencial de g de θ vezes t de x, onde g e t são duas funções, menos a de θ, onde a também é uma função de θ. E esse vezes aí que eu coloquei, se a gente está falando da família exponencial multivariada, daí esse vezes na verdade é o produto interno, né? Então seria g de θ, produto interno, t de x. E eu vou mostrar para vocês que x dado θ, se o x é uma binomial, nθ está na família exponencial, e se o x dado θ é uma normal, θ1, θ2, também está na família exponencial. Então, ambos os casos que a gente viu nas aulas passadas estão na família exponencial. Como que a gente faria isso? Basicamente, a gente... vamos abrir a lousa aqui. A gente tem que tentar colocar na forma que a gente viu anteriormente para ver se a gente consegue colocar na família exponencial, né? Então, se a gente tem uma Bernoulli, né? O f do x dado θ é uma Bernoulli, o x dado θ é uma Bernoulli, então o f do x dado θ, a gente viu que vai ser θ elevado a x, 1 menos θ elevado a 1 menos x. E é isso, né? Tem uma indicadora, mas a indicadora não depende de θ, a gente pode escrever ela que ela é o h de x, né? Então, a gente tem x é 0,1. Então, o que a gente pode fazer? A gente tem que precisar de um exponencial, né? Então, a gente sempre pode escrever a potenciação como sendo um exponencial. A gente tem aqui e elevado a x vezes log θ. E daí aqui a gente vai ter... Quer dizer, antes da gente fazer isso, a gente pode ainda simplificar um pouco mais. A gente pode fazer... Nota que a gente tem 1 menos θ elevado a 1 menos x. Então a gente pode escrever θ elevado a x vezes 1 menos θ elevado a menos x vezes 1 menos θ elevado a 1. E daí vezes a indicadora aqui. E daí agora então a gente pode agrupar esses θs que dependem do x. A gente vai ter θ sobre 1 menos θ elevado a x vezes 1 menos θ vezes a indicadora. E daí sim, agora a gente tem a exponenciação. A gente pode fazer, isso aqui vai ser a exponencial do log de θ sobre 1 menos θ vezes x mais o log de 1 menos θ vezes essa indicadora que só depende do x. Então o que a gente teria aqui? A gente conseguiu exatamente o formato da família exponencial. Tinha um menos a de θ, então eu vou ter que colocar menos menos, né? Mas aqui a gente tem justamente aquilo que foi chamado de a de θ. Essa indicadora só depende do x, então aqui a gente tem o h de x. E daí na exponencial a gente tem o log de θ sobre 1 menos θ como sendo um g de θ. E o próprio x que a gente tem no v de x, ele é o t de x. Então a gente acabou de ver que no caso da Bernoulli, a gente está na família exponencial. E no caso da normal, como que a gente poderia fazer? Então a gente tem f de x dado θ vai ser igual a 1 sobre, em vez de 1 a gente pode colocar o tal aqui, né? Vai ser tal... só que o tal nesse caso a gente chamou de θ2. Então seria θ2, 1 sobre raiz de 2π,
vezes a exponencial de x menos θ1 sobre 2 θ2 ao quadrado. E daí aqui a gente tem um quadrado também. Então, como que a gente poderia fazer isso? Uma maneira que a gente pode fazer, bem, em primeiro lugar a gente nota que isso só depende de θ, então em algum momento ele vai fazer parte do A de θ. Vamos chamar esse cara aqui de B de θ só para facilitar a nossa vida. Então a gente vai ter um B de θ, e daí a gente vai ter e elevado a menos x quadrado sobre 2 θ2 ao quadrado, mais 2x θ1 sobre 2 θ2 ao quadrado, menos θ1 ao quadrado sobre 2 θ2 ao quadrado. E daí esse b de θ a gente pode colocar dentro do exponencial, e ele vai ficar mais log de b de θ. Então a gente vê esses termos aqui, eles são o A de θ, eles só dependem do θ. E agora a gente nota aqui que a gente está numa família exponencial bivariada, porque para a gente conseguir escrever esses dois termos da soma como sendo o produto que a gente tinha na família exponencial, a gente vai precisar de um produto interno. A gente vai precisar de g e t como tendo dois elementos cada um. Então, o que a gente poderia fazer aqui? Isso aqui é simplesmente elevado a... a gente poderia colocar um vetor aqui como tendo x quadrado e outra coordenada como tendo um x. Produto interno. E daí a gente vai colocar o que faltou aqui. Então, menos 1 sobre 2 tal 2. E aqui a gente tem 2 sobre 2, então vai ficar só tal 1 sobre tal 2 ao quadrado menos a de θ. Então, pela nossa definição, esse termo aqui é o que a gente chamou de t de x, e esse termo aqui é o que a gente chamou de g de θ. A gente observa que a normal, com média e variância desconhecidos, também está na família exponencial. Então, um exercício que vocês poderiam fazer era considerar, por exemplo, a média com a variância conhecida, a normal com a variância conhecida e a média desconhecida, ou a normal com a média conhecida e a variância desconhecida, e mostrar que também está na família exponencial. Nesse caso vai ser uma família exponencial univariada mesmo, mas seria um exercício interessante para fixar esses conceitos. Agora que a gente já entendeu que os casos que a gente viu antes eram casos particulares da família exponencial, agora a gente pode se perguntar, tá, se a gente sabe que a nossa distribuição está na família exponencial, a gente consegue uma família de priores conjugadas nessa família mais geral? Tem algum resultado interessante? E é isso que a gente vai discutir no próximo vídeo.